Acervo Silva Freire, catalogação e digitalização. Com muita honra, fui convidado pelas coordenadoras do projeto para ser a consultora na parte metodológica. Inicialmente, eu pensei indaguei se eu teria condições intelectuais para poder fazer um arranjo, não é, bem criterioso. Acontece que o arranjo que nós vamos apresentar, ele é um arranjo dialógico, ele não é um arranjo engessado. Tanto assim que o diálogo com os coordenadores e executores do projeto é fundamental para que nós possamos estabelecer os grupos, as divisões. Então, o interessante é que nós fizemos um trabalho extremamente dialógico. Aqui, Benedito Santana da Silva Freire, nosso objeto de estudo. Eu fiquei incumbida da metodologia do arranjo. Esse arranjo, ele tem por base uma metodologia da USP, do Instituto de Estudos Brasileiros, onde eu me formei na USP. E eu fiz 3 cursos, especificamente sobre arranjo de acervos privados. Então, o IEB, a USP, é que deu o norte, a coordenação, digamos assim, metodológica do trabalho. Existe apenas um fundo, que é Benedito Santana da Silva Freire. E aí, para facilitar a pesquisa, nós dividimos o trabalho por grupos, que são orientadores e facilitadores da pesquisa. Documentos pessoais nós ilustramos apenas aqui com a carteira de identidade do Silva Freire. Os documentos de família também constam do acervo, tem muitos documentos de família que são cartas, bilhetes, telegrama, cartões, expedidos e recebidos por Silva Freire. A formação educacional, aqui para ilustrar apenas, nós colocamos a formatura de Silva Freire na Faculdade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, em 1959. Em seguida, a atuação profissional de Silva Freire é muito diversificada, é muito plural e, portanto, riquíssima, porque ela abre uma perspectiva de como era a formação e a atuação de uma pessoa que nasceu e viveu na época dele. Aqui nós separamos apenas, para fins de ilustração, a atuação dele como docente na UFMT e, naturalmente, dentro da OAB, seja como presidente ou do conselho da OAB. Atuação política, ele foi filiado ao PTB, ainda jovem no Rio de Janeiro, em 1958. E, ao regressar a Cuiabá, ele vai ter uma atuação como advogado. Aqui ele já era presidente da OAB e é o momento que ele inaugura o plenário Tancredo Neves. Inclusive, as próprias letras de ilustração com flores remetem às iniciais de Tancredo. As relações literárias de Silva Freire foram muito ecléticas também.
Ele se relacionava com o pessoal das letras, com o pessoal do folclore, com o pessoal da antropologia. Enfim, nós reunimos esse grupo, muita coisa que ele batia bola, digamos assim, com a literatura e as artes. Aqui eu coloquei um poema chamado poema suplente ao deputado Papa Peixe, que era o que o Newton Alfredo cognonimou Silva Freire e fez um poema para ele. Observem como que os poemas eram datilografados, era tudo muito rústico. Aqui a produção cultural. Essa produção é muito grande e nós ilustramos com a revista Raízes. As relações sociais que ele travou com a sociedade de maneira geral, não só profissionalmente, mas em termos de afeto com a comunidade de Cuiabá e outros lugares. O universo de interesse ilustramos aqui com a revista Amaru. Agora, na política, nós gostamos de salientar a sua atuação, o seu compromisso com a democracia e com a cidadania. Aí colocamos apenas para ilustrar a Carta de Princípios Políticos de Silva Freire aos brasileiros em Mato Grosso, em um mini folheto quando ele foi candidato a deputado federal, em 1962. A produção literária de Silva Freire é muito diversificada. Nós temos poemas, contos, artigos de jornais, pequenos folhetos, enfim, a produção literária dele muito interessante. Aqui, olha, nós ilustramos com o conto, um conto que ele revia, ele fazia a revisão do texto e colocava a palavra e a expressão que ele, na verdade, quis dizer. Então, isso é um manuscrito, é datilografado, mas ele é como se fosse um manuscrito revisto pelo autor. A crônica foi outra área que ele teve uma atuação grande. Foram publicadas em diversos jornais, revistas, não só de Mato Grosso. Ele tinha relações com São Paulo, Bauru, enfim, Rio de Janeiro. É a produção em palestra. Ele foi muito famoso pelas palestras que ele proferia. Essa é uma palestra intitulada O Trabalho do Menor e a Violência Urbana, pronunciado em 1985. Aqui um artigo de jornal interessantíssimo, chamado Corrupção por Pensamento, né? Muito moderno para a época. Uma das contribuições mais importantes de Silva Freire na área literária foram os cadernos de cultura. São 11. E hoje já estão todos digitalizados. E ao terminar a crítica literária, privilegiamos uma crítica da doutora Yasmin Jamil Nadaf, que escreveu a obra poética de Silva Freire, e de Rosemaria Santos Costa, chamado Códigos Intersemióticos. Aqui ela estava fazendo um trabalho na especialização de semiótica, e a Yasmin na área da literatura, como trabalho final de curso. Enfim, procuramos, através dos grupos,
dá uma noção e uma metodologia simples e até didática para que o pesquisador logo encontre o que ele deseja. Para mim foi um privilégio ter participado desse projeto, ter convivido com pessoas muito importantes para o próprio Silva Freire e, portanto, as que indicaram o caminho para a metodologia. Meu nome é Fabiana Azevedo, trabalho com catalogação de acervos privados e públicos. Em conjunto com a professora Elizabeth, uma grande mestra, venho com ela trabalhando desde o ano de 2017 em arranjos dos acervos. E o arranjo dos acervos, do acervo especificamente do poeta Silva Freire Mato Grossense, foi de grande conhecimento e crescimento para a minha área intelectual. O acervo de Silva Freire, ele foi então pensado de uma forma criteriosa, pensado de uma forma que todo o conhecimento que até então estava guardado possa ser agora, a partir deste momento, aberto para o público, para pesquisas, para conhecer quem foi o poeta e quem é o poeta que ainda nas suas crônicas, nos seus poemas, nos seus artigos, continua muito vivo a sua fala. Um homem que lutou muito pela vida social, pela humanidade, especialmente o povo cuiabano. O acervo de Silva Freire, ele é constituído dos grupos documentos pessoais, documentos de família, formação educacional, atuação profissional. Esta está subdividida em advocacia, OAB, docência e política. Temos também o grupo Universo de Interesse e a produção literária. Essa também está subdividida em poema, conto, clone, conto, poema, discursos, palestras e artigo. Temos também o grupo Produção Cultural, Relações Literárias, Relações Sociais e Crítica Literária. O acervo e todo esse grupo que nós conseguimos constituir criteriosamente, cada documento ele recebe um modelo de ficha catalográfica. Essa ficha ela consiste nos seguintes elementos. No fundo, esse fundo ele é único para todos os documentos, com seus respectivos grupos. Temos um código de acesso. Cada documento ele é guardado em envelopes numerados, recebendo ali o seu código, que facilita a busca quando for necessário, então, a pesquisa ou o próprio manuseio, caso seja necessário, do documento físico. E o local e data e resenha. A resenha é um pequeno resumo, bem sucinto, mas que possa ser extraído as informações principais daquele documento, independente do que ele seja, se é uma carta, se é um cartão, se é uma correspondência. E todos esses elementos, todas essas informações é extraído do próprio documento. Não é acrescentado nada mais do que isso, porque nós respeitamos aquilo que o documento nos está apresentando. E também a observação. A observação é aquelas questões quando é necessário, que a maioria de todo o acervo foi necessário, de acrescentarmos a quantidade de exemplares, se aquele documento ele é ou ele foi manuscrito, se ele é impresso, se é um documento em cópias, se é um documento datilografado, uma grande parte dele é datilografado, que foi a máquina datilografada, ela foi a ferramenta essencial do período do poeta Silva Freire. Foi um imenso prazer trabalhar, como eu disse anteriormente, foi um grande conhecimento intelectual, trabalhar e conhecer o poeta Benedito Santana Silva Freire. Agradecer
imensamente toda a equipe que confiou no meu trabalho até aqui e sempre disponível para poder mencionar para quem quer que pergunte quem foi o poeta Benedito Santana Silva Freire, que ainda persiste vivo em nossas memórias. Oi, eu sou a Milene Borges, a estagiária que ficou responsável pela digitalização dos documentos do acervo. Nós decidimos em utilizar o aplicativo ScanSnap Home para a digitalização e dessa forma os documentos foram digitalizados em JPEG em sua melhor resolução possível para depois poderem ser convertidos em PDF pesquisável. O aplicativo também oferece algumas outras ferramentas de edições, como preenchimento de dedos, recorte de imagem, correção das distorções da imagem e até mesmo a divisão de páginas. Depois de tudo isso, os documentos foram organizados em pastas correspondentes aos seus respectivos grupos. Olá, eu me chamo João Paulo Lacerda Paz de Barros e no projeto de catalogação e digitalização do acervo do poeta Silva Freire, eu fiquei incumbido da parte de restauração de documentos. Ao longo do tempo, os documentos que na sua grande maioria foram datilografados, o papel foi se deteriorando, a fibra do papel foi se deteriorando. Então, antes mesmo de passar pela etapa de digitalização, onde haveria muito manuseio do documento, foi necessário a gente restaurar o documento, passar por uma etapa de restauração para que não houvesse mais perda do documento, nenhum tipo de deterioração no manuseio da digitalização. E para essa restauração a gente optou pela utilização da fita Filmoplash, que é uma fita específica para esse tipo de trabalho de restauração. Ela é feita de um papel com pH neutro, e sua cola é a base vegetal que não agride, não tem abrasividade nenhuma para o documento. Então ela adere ao papel sem nenhum tipo de problema ao longo dos anos. E outra característica dela é que ela também é transparente, ou seja, quando você gruda ela ao papel onde você está restaurando, ela fica com uma fita bem transparente. Então ela permite a leitura de toda a informação que está no documento. Então, vários documentos foram necessários, passar por essa etapa e ao final foi encaminhado já para digitalização e arquivamento do documento. Por fim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter trabalhado nesse projeto, nesse importante projeto para restauração, catalogação e digitalização desses documentos que vão fazer parte da cultura matogrossense, da cultura literária matogrossense. E também agradecer a todos da equipe que ao longo dos últimos meses esteve junto conosco nessa batalha, desse projeto, fazendo esse bonito trabalho. Espero que o resultado agrade a todos e obrigado.